Querido, a paz do Senhor, meu querido, minha querida, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Olha, aqui em São Paulo está bastante gelado, está frio, bastante frio. E estamos aí dando sequência ao quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2023, o quarto trimestre. Nós estamos estudando até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. O comentarista é o pastor Wagner Gabi e já estamos chegando aí na lição de número 4. Lição de número 4 que será ministrada no dia 23 de outubro de 2023, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. Semana passada estudamos aí missões transculturais no Antigo Testamento e hoje, essa semana, estaremos estudando aí missões transculturais no Novo Testamento. O texto áureo dessa lição está inserido em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o tema central da Bíblia, é o texto áureo da Bíblia. Vamos aí para a verdade prática. Verdade prática. Verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe está em Isaías 61, versículo 1 e 2, e Lucas 4, do versículo 17 ao 20, que é a profecia que Isaías proferiu há 740 anos aproximadamente antes de Jesus, e cumpriu-se na vida de Jesus, e Lucas, o doutor Lucas, registra Lucas 4, 17 ao 20. Os objetivos da lição: primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar as missões nos evangelhos em Atos dos Apóstolos. E terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. A introdução da lição diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus é apresentado como o primeiro missionário enviado diretamente pelo Pai ao mundo. A partir de seu ministério glorioso na terra, os apóstolos sucederam e, mediante a igreja, o corpo de Cristo, a missão de Jesus passou a ser a missão da igreja. Hoje, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, o enviado do Pai para salvar toda a humanidade. Oh, glória a Deus! Meu amado, a palavra-chave dessa lição é Novo Testamento. A palavra-chave é Novo Testamento. O Novo Testamento significa nova aliança, novo pacto. Em hebraico, o Novo Testamento é um compilado de 27 livros da Bíblia Sagrada Cristã, que são distribuídos aí em 260 capítulos e 7.957 versículos, escritos originalmente em grego, entre o ano 50 a 150 depois de Cristo. O Novo Testamento ele está dividido em 4 partes: os Evangelhos, também chamamos de livros biográficos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas e gerais, e o livro profético, que é o livro de Apocalipse, totalizando aí 27 livros, 260 capítulos e 7.957 versículos. Vamos aí para o primeiro ponto da lição, que diz assim: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. O primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, de Gênesis até Apocalipse,
nos seus 66 livros, nos seus 1.189 capítulos, nos seus 30.173 versículos, mostra aí. É um livro eminentemente missionário porque a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, aquele que capacita, aquele que usa, aquele que protege, aquele que dá recurso para a obra missionária. Em João, capítulo 20, versículo 21, disse assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, assim como Deus, assim como meu Pai me enviou, envio também a vós. Olha que coisa tremenda. Em João 3,16, que foi o textual dessa lição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, querido, querida, no Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino. Mas, no entanto, Israel não alcançou esse objetivo. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus ele passou a usar a igreja para cumprir o propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. A igreja é uma representante de Deus na terra, é uma agência missionária. O segundo tópico do primeiro ponto fala de uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus, o Todo-Poderoso, o Deus das missões, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que, através da igreja, a palavra de Deus fosse levada à frente no propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. Jesus é o missionário enviado pelo Pai em uma missão de redimir a humanidade que já estava condenada, estava perdida, que Deus olha do céu à terra, não vê o justo sequer, e envia o seu Filho justo para morrer pela humanidade, para resgatar essa humanidade que estava perdida. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que frase maravilhosa. Querido, querida, o terceiro tópico do primeiro ponto fala a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Que tarefa é essa? De cumprir o ID do Senhor, de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha, meu amado, minha amada, essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que passou essa missão para a igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primária da igreja na atualidade. A missão da igreja é fazer missões. A síntese aqui do primeiro ponto diz: a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. O segundo ponto da lição fala missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos livros biográficos, nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus
é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária. Olha, o seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias. Ao decorrer do seu ministério, ele demonstrou aí muito amor e compaixão pelas almas, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. O profeta Isaías, há 740 anos antes de Jesus, em Isaías 61, versículo 1 e 2, ele já profetizou: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E essa profecia se cumpriu em Lucas. Dr. Lucas, ele registra o cumprimento dessa profecia, que cumpriu-se na vida do Senhor Jesus, em Lucas 4, 16 ao 19. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar da vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar também o ano aceitável do Senhor. O apóstolo Pedro, em Atos 10, 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Jesus. Oh, coisa tremenda. Olha, querida, essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que os evangelhos foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Em João 8, 32 e 36 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com um mandato da grande comissão do Senhor. O ide do Senhor está em Mateus 28, 18 ao 20. O ide do Senhor está em Marcos 16, 15 ao 18. O ide do Senhor está em Lucas 24, 44 ao 48. O ide do Senhor está em João 20, versículo 21 ao 23. Eis a natureza missionária dos evangelhos. Também o segundo tópico da lição vai nos trazer aí, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro foram destacados também aqui na igreja cristã. Os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe, ele foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Em Atos 8, 26 ao 39, ele foi enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou ali um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Outro episódio importante também foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro também que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Nós encontramos aí Atos 10, 34 ao 35, Atos 11, 17 e 18. Também o terceiro ponto do segundo tópico da lição, o terceiro tópico do segundo ponto diz:
Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé também. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios, em Atos 9, 15, 16, Atos, e aí por diante. Em Atos, vemos que através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas naquela época. Nós vemos aí que Paulo, ele, em suas viagens missionárias, estabeleceu igrejas e todos daquela época, por onde Paulo passou, ouviram o evangelho através da vida do apóstolo Paulo e de seus companheiros de missões. É algo tremendo. A sínopse aqui do segundo ponto diz: nos evangelhos em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Vamos aí, queridão, para o último ponto da lição, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu as suas epístolas como um missionário. O seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava por onde passava em suas viagens missionárias. Então, meus amados, o segundo tópico aqui fala das cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como a melhor, Hebreus 7, 19, 22. A qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus. No Apocalipse, que é o livro profético, nesse livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Então, nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os seres humanos. A sínopse aqui do terceiro ponto diz: nas cartas paulinas e também nas cartas gerais, bem como no livro profético, o livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário da instrução e consumação de tudo. Vamos concluir aí, queridão, queridona. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida.